Ai, Senhor, a bênção do Senhor não acrescenta dores. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importe muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, e ainda que tardio para com Ele. Digo vós que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Essa palavra do juiz iníquo, havia uma viúva que ela precisava de uma resposta dele, uma bênção, e esse juiz não temia Deus, e ele não queria abençoar ela. Como ela insistia sempre, um dia ele falou assim: não, basta, para mim, basta, eu vou dar o veredito para essa viúva, para que ela me deixe em paz. E disse Deus: não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Então, eu vou dar uma volta aqui em o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, vindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disse-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, e dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Então você vê que essas duas palavras semelhantes, a palavra do juiz iníquo, que é a viúva, e a palavra do cego de Jericó, havia impedimentos, né, para que eles fossem ouvidos por Jesus. Muitos falavam para calar a boca, para não clamar, mas você tem que perseverar. Porque Jesus disse: pedi-vos, buscai e acharei, todos que pedem recebem. E aqui na viúva, a bênção dela estava presa, porque, todavia, como essa viúva molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar. Então o juiz, ele falou assim: não, eu vou dar logo a bênção dela, porque ela está me importunando, entendeu? E eu quero que ela não venha mais aqui à minha procura. No cego de Jericó também houve também pessoas que falavam: cala a boca, cego, não adianta você clamar, ele não vai te escutar. Então, dizendo aqui, ele fala: eles que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o que acontece? Você, quando mais se clamar, se pedir a Deus, orar, jejuar, Deus vai responder, vai entregar a sua bênção. Aramacharabacanto, que merevácia. Indo aqui, eu vou voltar um pouco aqui para a parte que ele fala aqui.
e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão. Era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressadamente desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo: Quem entrará para ser hóspede de um pecador? Então, nessas três palavras da viúva e do cego de Jericó havia impedimentos, né, de pessoas ignorando, né, a bênção deles, né? E aqui no Zaqueu havia uma diferença entre que quem procurava o Zaqueu não era o Zaqueu que procurava Jesus, era Jesus que procurava o Zaqueu. Por quê? A diferença é o quê? Que quando o Zaqueu ele sobe aqui na figueira, ele era de pequena estatura, ele queria saber quem era Jesus, mas só que Zaqueu não sabia que quem estava procurando ele era Jesus que procurava, invertia os papéis aqui. E vendo todos murmuravam, dizendo que entravam para ser hóspede de um pecador, então eles murmuraram: sabe, você vai entrar, Jesus, na casa de Zaqueu? Zaqueu é um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essas três palavras, resumem o quê? Quando você está perto de receber um milagre de Deus, sempre tem um para clamar contrário, né? Mas a fé é maior que tudo. Você tem que ter a fé e buscar o seu enquanto pode achar. Resumindo aqui, eu vou ler só um trecho aqui, ó, na casa do oleiro, né? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele refez, moldando outra vez, vaso, acordo com sua vontade, de acordo com sua vontade. Aí eu vou um pouco mais abaixo aqui. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja essa nação que eu adverti, converter-se-á a sua personalidade. Então eu me arrependerei e não trarei sobre ela desgraça que eu tinha planejado. E noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se eles fizer o que reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Amém, irmãos? Aqui fala que a gente tem que descer no Jeremias 18, na casa do oleiro, para Deus mudar nós. Moldar, Deus vai mudar e vai fazer a gente de novo, né? Nós temos todo dia ser moldado e arrepender. E não trarei sobre ela desgraça. Ele fala que não trarei desgraça sobre a terra. Então, essas 4 palavras que eu estou lendo aqui, resumindo, porque cada um aqui queria uma coisa. A viúva queria justiça sobre uma resposta que ela queria. Então, o Senhor fala depois aqui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que é tardio para com Ele.
Digo-vos que depressa lhe farei justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nós temos um momento agora de quê? E quando está chegando o tempo da nossa bênção, da nossa vitória, sempre vai ter um que vai censurar você. Para que isso? Para que tanto grito, tanto escândalo, tanto jejum, tanto monte? Por quê? Porque quem busca recebe. O Senhor fala, buscar-me-ei, encontrarei quando buscar de todo o coração. Porque a obra é do Senhor, os milagres é do Senhor. Nós somos vasos escolhidos por Deus para entregar a palavra, né? Se você quiser receber pela fé, Deus ele muda histórias, ele liberta, cura, né? Aqui nessas palavras, aqui que fala que o cego de Jericó, ele tinha fé que o Senhor ia passar ali. Então, chamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos criticavam ele. Falavam, para que você vai ficar gritando aí? Não adianta não, cego. Ele não vai te ouvir mesmo. Você está perdendo seu tempo aí. E logo veio. Ele ia seguir, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvor. Então depois eles criticaram o cego, que ele não precisava gritar tanto, porque Jesus não ia ouvir. Mas ele clamou. Assim como a viúva aqui também clamou. E ela foi uma viúva insuportável, porque ela ficava importunando o juiz. E ela disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz, um justo juiz? Então Deus fala essa noite. E Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com Ele. Então, se você clamar dia e noite e ter fé e buscar o Senhor, porque no caso do Zaqueu, o Zaqueu ele queria, aqui, versículo 19, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse chefe do publicano, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estrutura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, orando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. E apressando-se, ele desceu, recebeu o júbilo, com o júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que a entrada, quem entrará para ser hóspede de um pecador? Então, assim, Deus tem um segredo conosco, cada um, Deus tem um segredo. Deus tem um chamado para cada um. Deus usa cada um de uma forma. Deus usa até uma criança, entendeu? Então, essas três palavras falam o quê? Que na passagem do juiz iníquo, a viúva, ela perseverou em pedir. Por quê? Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte mais a me importunar. A viúva importunava ele. Na seguindo do cego de Jericó, eles falam também aqui, ó, que ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disse-lhe que é Jesus de Nazareno passava. Então clamando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então quer dizer que eles clamaram, a viúva clamou a Deus, que ela queria a bênção dela, financeira. O cego aqui, ele queria a cura dele, ele queria enxergar, ele queria uma cura para ele enxergar.
Mas muitos murmuravam e falavam, cala a boca, cego. Você está perdendo tempo aí gritando, ele não vai te ouvir. Então Jesus, ele fala, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Entendeu? Aqui, passando aqui na passagem do Zaqueu, é totalmente assim, oposta aos outros pedidos. Porque quem procurava aqui, ó, Zaqueu, ele subiu na figueira e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estrutura. Então ele subiu na figueira, ele era baixinho, pequena estrutura. E correndo diante subiu a figueira brava para ver por que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, assim, às vezes, sua bênção está por um pouco minutos. Mas sempre vai ter um que vai murmurar, né? Falar, não dá certo isso não, para com isso aí. Não adianta você ir para a igreja, não adianta você orar, porque não vai dar nada certo esse negócio. Mas você, em nome de Jesus, persevere, viu? Persevere, porque enquanto a vida é esperança, lá Mansuri cantou que merevácia, e quanto a morte também é esperança, porque se estiver ligado na fiação, você vai subir para a glória e você vai receber sua coroa lá no céu, porque nós somos peregrinos na terra. E aqui esses personagens aqui, eles foram honrados por Jesus, porque creram em Jesus, a viúva, o cego e o Zaqueu. E muitos falaram assim, e vendo todos isso murmuravam, dizendo, quem entrará para ser hóspede de um pecador? Jesus, ele come com os pecadores. Jesus, ele come com quem abre o coração para ele. Jesus abençoa quem ele quer, faz como ele quer, porque o Jesus, ele é o dono do ouro da prata. Amém? Jesus é poderoso. Quem crê, ainda que esteja muito, viverá. E eu dando a volta ali, na casa do oleiro, Jeremias 18, ele fala, Rerevalse, Acamandá e Acalabaxé. É essa palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou esse em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Tá? Que Deus mostra